Agora é o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte. Programa Agora, por Ana Margarida Forte, a sua plataforma de sucesso. Programa Agora, um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito boa tarde para uns, muito boa noite. Eu já recebi aqui 2 mensagens, uma do Canadá, outra dos Estados Unidos, que vão entrar connosco. E cá está o Agora, estas jornadas de consciência com 2 homens extraordinários. Eu sou a única a falar um português mais seco. Tenho aqui 2 homens com um açúcar maravilhoso, só que eu estou na Islândia. O nosso Dr. Galeno, eu já digo o nosso, porque já faz parte da casa, o nosso Dr. Galeno Amorim está no Brasil e o professor Maurício Braz também tem um açúcar maravilhoso, mas está nos Estados Unidos e na parte mais quentinha, cá mais para baixo na Flórida. Sejam muito bem-vindos aos 2. Olá. Obrigado. Olá, Ana. Olá, Maurício. É um grande prazer estar aqui com vocês. Com certeza. Já fizemos aqui uma conexão, tivemos aqui uma conversa já maravilhosa. Por isso é que o Dr. Galeno Amorim traz as conexões literárias e depois nós vamos falar de neuromarketing, vamos falar de cérebro, autoestradas neurais, o que é isto de criar novos passos, novas sinapses, criar novos comportamentos, como é que o nosso cérebro funciona. Por isso é que o professor Maurício está ali e o seu cérebro está ali. Está ali muito bonito ao lado, que nós podemos ver, está ali. Nós vamos fazer testes e agora vamos dar a palavra ao Galeno Amorim. Como é que os livros transformam a nossa vida? Que histórias? Eu hoje estou em surpresa. Estou em completa surpresa. É verdade. Hoje eu trouxe uma história para compartilhar com vocês, que é a história de uma senhora já numa idade avançada e leitora de livros com um potencial de nos ajudar a entender como que a gente pode não desistir dos nossos sonhos e buscar, através da literatura, um entretenimento cultural de qualidade, um jeito diferente de passar as horas, mas, sobretudo, também a possibilidade de, sem ter nunca saído do seu país de origem, ter feito várias viagens pelo mundo afora sem ter saído do lugar. Eu quero compartilhar hoje essa história com vocês, que se tornou uma crônica, uma personagem real, portanto, né, de carne e osso, que eu acabei transformando numa história de um pequeno fragmento do meu último livro, que é um livro que se chama Histórias de Gente que Lê. Eu tenho saído por aí, como eu já tive oportunidade de comentar em algumas oportunidades passadas com a Ana Margarida, eu sou um colecionador. Sou um colecionador de histórias. Onde eu vou, presto atenção nas pessoas, especulo, pergunto, tento entender, no caso específico, o que os livros acabam propiciando de mudanças, de crescimentos, não só pelo conhecimento, não só pela informação que trazem, mas a possibilidade de sair do ponto A e ir para o ponto B. Isso significa transformação. A gente entrou de um jeito, a gente saiu de outro. Daqui a alguns programas eu quero compartilhar a última história que me chegou. Não é a história que eu vou contar ainda hoje, mas é a história de uma pessoa chamada Florindo, que eu encontrei na cadeia, e o Florindo entrou numa determinada penitenciária no estado de São Paulo, que é o estado mais importante do Brasil. Ele entrou sem ter lido um único livro na vida.
não tinha onde trabalhar, ele queria trabalhar para reduzir a pena, ele acabou indo parar numa biblioteca, Ana. E aí, depois de um tempo lá, ele foi se interessando pelos livros, ele que dizia detestar, odiar os livros, a leitura literária principalmente. De repente, esses dias ele saiu da prisão e está se formando bibliotecário. Vai ser o primeiro bibliotecário do Brasil formado numa prisão. Ele começou a fazer o curso à distância e agora já está em regime de liberdade, fazendo estágio em biblioteca, trabalhando e se preparando para ser o primeiro bibliotecário da história do Brasil formado atrás das grades, numa situação prisional. São pessoas que transformam. O livro entrou na vida dele e transformou aquele Florindo, que nunca tinha lido um único sequer, em bibliotecário. Pessoas responsáveis por levar os livros às pessoas. Eu costumo dizer que o bibliotecário, inclusive, é aquela espécie de Santo Antônio casamenteiro, um santo, Maurício sabe, muito famoso, muito querido no mundo inteiro, mas particularmente no Brasil. Ele aproxima as pessoas. Em Portugal também, naturalmente, né? E ele aproxima as pessoas. No caso, o bibliotecário é esse Santo Antônio casamenteiro que aproxima livros de leitores. Mas eu vou contar ainda a história do Florindo aqui. Me veio à cabeça agora porque ele acabou de sair em liberdade, menos de uma semana aí, e continua fazendo uma ação maravilhosa. É um exemplo claro, um exemplo gritante do poder que os livros têm de transformação. Mas hoje eu quero contar uma história de uma senhora que eu conheci numa biblioteca na minha cidade. Eu moro, Maurício, em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, uma cidade de um pouco mais de 700 mil habitantes. E essa cidade tem uma biblioteca, eu digo tinha porque agora tem essa biblioteca completamente restaurada, reformada e lindíssima. Mas algum tempo atrás eu fui nessa biblioteca no centro da cidade, um antigo lugar onde moravam os antigos reis do café do interior do Brasil, e fiquei sabendo dessa história e transformei numa pequena crônica que chama A Sacola da Dona Jamila. Ela é a história da Dona Jamila, e a Dona Jamila já passou dos 80 anos, conserva ainda uma vitalidade física e intelectual impressionante. Uma ou duas vezes por mês, ela sai cedo de casa e se dirige até o centro da cidade. Chegando lá, entra direto no velho e imponente casarão que em anos passados servira de morada ao rei e à rainha do café. A velha senhora repete por anos a fio o mesmo ritual de sempre. Vasculha entre as prateleiras envelhecidas pelo tempo passado em busca de novidades para o tempo presente. Só irá embora dali quando a sacola estiver completamente cheia. Nessa hora, se poderá notar os sorrisos de alívio na face da velha senhora. Agora sim o meu mês está garantido, ela diz. Ou ainda, como também gosta de dizer, agora sim que sua vida estará a salvo, a menos pelas próximas semanas. Mas o que será que aquela mulher de cabelos brancos e a fragilidade tão própria da idade estaria fazendo naquele lugar? O que será que ela carrega de tão importante naquela sacola misteriosa que leva com um afeto imperioso junto de si? Livros, ela esclarece. Na verdade, são 4 ou 5 deles, que invariavelmente Dona Jamila toma emprestado cada vez que vai até a biblioteca Sinhá Junqueira, de frente à praça. Mais tarde, quando ela já estiver no aconchego do lar, a velha senhora dará início a um ritual que conhece tão bem. Tirará do pacote um a um, com todo cuidado, aqueles exemplares, tal qual fazia quando criança, com seus presentes de aniversário. Primeiro, ela irá sorver, atentamente, um a um,
o título de cada uma das obras, com as suas letras garrafais estampadas na parte de cima da brochura. Depois, o nome de cada autor. E então, finalmente, as legendas impressas na contracapa. Só depois disso, como jamais deixou de fazer uma só semana por décadas e décadas a fio, é que ela fará um breve passeio pelas orelhas daquele chumaço de papel. Dará uma espiada de leve no prefácio para finalmente mergulhar de corpo e alma em mais umas de suas sempre tão férteis excursões. Esse ritual, que se repete desde que era ela uma menina, na agora distante primeira metade do século XX, é sempre um roteiro de prazer, que se renova com uma constância admirável. A vista cansada nunca é desculpa. Professora das antigas, já aposentada, ela lê, cronometrado, 4 horas todos os dias. Em média, devora um livro por semana, ou 4 no mês. Ou ainda, para deleite dos nossos amigos estatísticos, 48 deles ao longo de 12 meses, o que significa, nada mais, nada menos, em torno de 10 vezes mais do que a média do que se lê por ano no Brasil afora. Chova ou faça sol, essa é a rotina dela. Simples assim. Dona Jamila tem predileção pelos livros de ficção, especialmente as novelas policiais. Em dias de ir à biblioteca, ela salta da cama cedo, radiante, e nesses instantes lembra ainda mais a adolescente leitora que nunca foi. E se revirava do avesso nas prateleiras, que nunca se foi, e revirava do avesso nas prateleiras e mais prateleiras atrás de algum livro que fosse inédito. Dona Jamila trabalhou a vida toda até se aposentar. Em parte do tempo, ela era assistente social, primeiro em São Paulo, na capital, e mais tarde no interior do estado. Embora jamais tenha pisado em terras estrangeiras, ela consegue descrever com riqueza de detalhes algumas das principais cidades do mundo: Paris, Roma, Lisboa, Berlim. E ela diz: eu já estive em Paris, Roma e Londres. E diz brincando, ao tempo em que relembra curiosidades sobre ruas e lugares dessas metrópoles tão charmosas que ficaram gravadas na sua imaginação tão somente a partir das páginas da literatura que ela leu. A minha vida jamais seria a mesma sem os livros, ela diz com um sorriso no rosto. A história de Dona Jamila é uma história simples, de uma pessoa comum. Sem nada demais, ela própria acrescenta. Mas é uma história de quem, todo santo dia, para escapar da mesmice, entretém as horas se metendo em alguma aventura nova, repleta de cenários, repleta de personagens. E tudo isso sem arredar o pé da sala de estar e da brandura do seu quarto de dormir. Assim, a velha senhora se permite a dar de si, a cada livro que lê, um novo sentido para sua vida. Rumo aos 90, a velha professora ensina uma lição diária sobre o amor pelos livros num país que ainda carece de mais gente que leia. Definitivamente, a experiência e o exemplo dessa dama da biblioteca soam como algo terrivelmente alvissareiro, que, enfim, é um alento que nos salva da nossa própria indiferença. Essa é a crônica A Sacola da Dona Jamila. Ai, a sacola da Dona Jamila é maravilhosa. Palmas. Eu já convidei aqui toda a gente para seguir o Dr. Galeno Amorim no Facebook e também no Instagram, porque ele tem sempre partilhas maravilhosas. Sim, eu não sei se a Dona Jamila é esta senhora aqui, que o Dr. Galeno tem vindo a convidar. Não é esta, pois não, doutor? Será que ela podia ser a Dona Jamila? Não, mas bem que poderia ser.
Então está aqui este convite que ele tem feito em todas as redes para se juntarem também a esta jornada de leitura que está aqui. Está em todas as redes e eu convido toda a gente, mesmo que não esteja no Brasil, a unirem-se. Inclusivamente, eu vou fazer aqui uma ponte muito interessante que fizemos antes, porque como vocês sabem, eu adoro estudar o cérebro. Não só como terapeuta, como coach, eu tenho um fascínio e, portanto, trago sempre pessoas que unem estas áreas. E estávamos aqui antes a falar de tudo aquilo que nós respiramos, comemos, sentimos, vemos, lemos, tem um impacto positivo em nós. E nós, neste momento do mundo, precisamos mesmo desse impacto positivo. Não só desta rede que estamos aqui, das crónicas do Dr. Galeno, deste convite que está aqui feito. E estávamos a perguntar aqui ao professor Maurício, uma coisa que nós já vamos falar mais daqui um bocadinho, a importância daquilo que nós lemos que pode ser visto aí no cérebro. Certo, professor Maurício? Perfeito, sem dúvida. Foi feito recentemente um estudo e separou-se 183 áreas em cada hemisfério. Quando as pessoas ouvem alguém contando uma história, tem uma área específica, eu não vou lembrar agora qual é o sítio, que se acende no momento em que a gente ouve uma história. Porque a história faz parte da vida do ser humano. Foi a primeira maneira de se passar conhecimento para as outras pessoas. Então, vamos imaginar que assim que a fala surgiu, que é algo em torno de 200 mil anos, aquele primeiro momento onde numa savana, onde tinha uma fogueira, as crianças se reuniam e os mais velhos contavam a sua história, que eram as experiências que eles tinham. E isso veio com a repetição, surgindo até hoje com essa área específica, quando a gente tem uma leitura ou quando a gente ouve uma contação de história. Aliás, eu estava a olhar para o seu cérebro enquanto o Galeno estava a contar esta crónica e fui vendo as alterações das cores aí. É verdade, eu estava vendo aqui também. Foi vendo aí também. Depois já vai explicar o que é que estava a acontecer no seu cérebro, mas só vai contar as coisas boas, está bem? Não conta as outras. Mas nós podemos exatamente, já vamos perceber, podemos descodificar pensamentos, emoções. Agora, eu sei que como o Galeno ficou também fascinado com isto, porque como ele já falou aqui várias vezes, não só no programa de rádio, mas também da biblioterapia, deu aqui este caso. Imaginem como é que nós, através destas crónicas maravilhosas, por isso escrevam, leiam, tudo isto é uma cura maravilhosa, não é, doutor Galeno? Além da leitura criativa, e isso que trata a biblioterapia, que é uma terapia pelos livros, também tem a literatura criativa, a escrita curativa, né? E, sem dúvida nenhuma, eu fiquei fascinado. Eu vou sair em seguida para uma outra live que eu apresento todas as segundas-feiras, mas eu já contei para a Ana e para o Maurício que assim que eu terminar, eu vou voltar correndo para assistir essa live a partir desse instante, porque eu sou fascinado por esse assunto. E o professor Maurício Braz realmente manda muito bem. Eu estou incrivelmente fascinado, interessado em aprender mais, e você que está nos assistindo agora, permaneça, assista, porque agora que vem a parte boa da live. Vem sempre. Não. Aliás, já lá estão os contactos, eu já lhe enviei, eles já estão conectados, imaginam que isto não vai acontecer, mesmo depois do... Vai ser maravilhoso. Sigam os dois. Muito grata, doutor Galeno, muito grata por mais essa história de sucesso, que essa vida se desmultiplique e seja uma inspiração do Florindo para muitos que estão a escutar neste momento, muitos florindos, muitas florindas que estão-nos a escutar pelo mundo, porque há sempre uma nova oportunidade, não é? E obrigada por trazer não só esse, mas também essa crónica. Já sabem, sigam-no, também está aqui, conectem-se com estas jornadas. Muito grata e uma excelente live. Tá bom? Cá os esperamos. Obrigado, boa live para vocês. Eu volto para assistir depois vocês. Claro, hein? até tem a porta aberta, pode entrar. E boa live para vocês. Até já. Gratidão. Tchau. Tchau. Então, voltamos aqui ao professor Maurício Braz, que eu desde agradeço. Um abraço para os Estados Unidos e para todos os brasileiros que estão espalhados pelo mundo
E como eu já tinha referido, esta é uma área que me fascina e que eu adoro. Ou seja, eu quando consigo unir a espiritualidade e as emoções com a ciência, fico fascinada. E, portanto, fiquei encantada. Ele já foi meu convidado no programa e disse: professor, nós temos que fazer uma live, mas live. Ou seja, temos que... E o professor está aqui completamente despido, quer dizer, está com roupa, mas ali o seu cérebro está ali aberto aqui, né? Completamente aberto. Portanto, nós, depois, para quem sabe, pode perceber o que é que ele está a pensar. Bom, este homem tem formação não só... Ele sempre trabalhou com administração, com pessoas, sempre estudou. Vocês têm aqui a currícula dele. Inclusivamente, ele é professor universitário e tem-se dedicado a esta área, não só ao neuromarketing, mas à aplicação da neurociência nas várias vertentes. Inclusivamente, esta passagem, aqui de uma forma muito sucinta, muito rápida, para depois vocês aprofundarem, porque eu quero dar tempo ao professor, porque é espetacular nós podermos absorver esta informação. Nós percebemos que, por exemplo, o professor foi para os Estados Unidos para cuidar, para apoiar uma equipa, ou seja, para potenciar, porque nós podemos ler o nosso cérebro, identificar vários tipos de emoções, vários tipos de patologias, que nem sequer o cérebro precisa de nos enunciar, nós sabemos. Mas só o facto de podermos ler o cérebro e de criar novas emoções, novos comportamentos, é maravilhoso. Por isso, bem-vindo, professor Maurício Braz. Acompanhem, tem aí os contactos do professor Maurício. Claro que neste momento ele está nos Estados Unidos e este é um equipamento de leitura, mas vamos falar de várias coisas. A palavra é sua, porque sabe que eu sou fascinada, só vou colocar aqui uma ou outra questãozinha se vier por aqui. Seja muito bem-vindo. Como é que nós podemos mudar os nossos pensamentos, professor? Sim, com certeza. A gente pensa, sente e se comporta. E isso é uma via de mão dupla. A gente, quando se comporta, a gente tem o mesmo sentimento e aciona o mesmo caminho sináptico. Se a gente percebe qual é o gatilho emocional que tem que em algum desses pensamentos, sentimentos ou comportamentos sejam disfuncionais, a gente pode ajustar, bloquear esse gatilho emocional, substituir por um novo sentimento e criar um novo caminho sináptico que nos vai dar aí a possibilidade de ter novos resultados. Então, é sempre um autoaprendizado. A autoconsciência e o autoconhecimento, eles estão atrelados a esse processo para que a gente possa aí sim fazer as melhores escolhas. Dessa forma, há a possibilidade de novos resultados. Deixe-me só aqui deixar marcado, para quem já viu a mensagem, dizer que vai ouvir a seguir, e quem está aqui agora, não só a Teresa, a Ali, a Jamila, todos estão aqui, a Clarice maravilhosa, que este é um momento fantástico para poderem convidar outras pessoas para virem. Ou seja, percebem que nós podemos mudar o nosso comportamento agora. E eu gostaria, professor, que ficasse aqui distinto. Há coisas que são conscientes e são aqueles padrões repetidos, ou seja, comportamentos repetitivos, aquela satisfação imediata ou da comida, ou do chocolate, ou de um outro tipo de comportamento, que pode ser sexual, uma atividade física ou outro, e há uns que não são saudáveis, e mesmo os que são saudáveis, levando até ao limite, deixam de ser saudáveis, quando não há um equilíbrio, e há aqueles que nós todos estudamos nestas áreas, que são cerca de 95%, mesmo que fossem 90%, mesmo que fossem 80%, que são completamente inconscientes, e que nós dizemos que atraímos, ou seja, há uma ressonância que atraímos na nossa vida. Eu gostaria que também explicasse um bocadinho, vindo de si, como é que isto funciona também. Vamos começar a citar assim, as primeiras informações. Em 1970, surgiu o conceito do cérebro trino. Eu aqui acho que fica ainda um pouco distante, eu não sei se vocês vão conseguir ver exatamente. Eu estou colocando o cérebro de lado e eu estou fazendo um corte no cérebro, dividir o cérebro no meio, ó. Então, eu consigo rotacionar o cérebro aqui. E aqui são 3 áreas muito específicas. Aonde se liga a nossa coluna e junto ao cerebelo, é uma área ligada aos instintos. Por quê? Porque ela conecta o cérebro ao corpo. Então, movimento, o sistema nervoso autônomo, respiração, batimento cardíaco, transpiração, temperatura da pele, relaxamento e contração muscular estão ligados a isso, que tem a ver com coisas como fome, sede, desejo sexual, espaço, território, nossa movimentação onde a gente está. Então, essa área ela é bem ligada ao nosso lado mais animal, ao nosso lado mais de instinto.
O miolo do cérebro, essa área aqui, ó, ela tem estruturas emocionais. O que são essas estruturas emocionais? Vamos falar de neurônios, né? Neurônios são células nervosas. Neurônios são memórias. E elas ficam espalhadas por todo o cérebro. O cérebro funciona em rede. Aquela máxima que diz, só usamos 10% do cérebro. Não é verdade. Usamos 100% do cérebro. Podemos não usar o cérebro todo ao mesmo tempo, mas usamos ele todo. E como usamos ele? Juntando esses fragmentos de história, lembrando de memórias, sejam olfativas, gustativas, táteis, histórias que contaram para a gente, histórias que nós vivenciamos. Isso tudo faz parte desses neurônios, dessas ligações. O cérebro ele vive por dois motivos. Há 200 mil anos, assim, quando surgiu o ser humano moderno, o cérebro percebeu o seguinte: essa pessoa ela é muito ingênua, esse ser humano ainda tem muito a aprender. E o que ele percebeu? Ele percebeu que ele teria que nos dotar de pelo menos 4 estratégias para que a gente atingisse os objetivos do cérebro. Quais são? São 2: sobreviver e reproduzir. Então, o cérebro ele vive para se manter vivo, independente do que a gente quer, e ele se vive para continuar a espécie. E o que ele descobriu? Que a gente teria que ter 4 estratégias: atacar, fugir, paralisar e trabalhar em bando, que são as características dos mamíferos. Dessa forma, nós aprendemos nesse processo de luta e fuga, a nos manter vivos, né? Se a gente via que poderia enfrentar, nós atacávamos. Se a gente achava que não seria suficiente, a gente fugia, ou a gente paralisava e deixava o tempo passar para se resolver, ou a gente também utilizava o sozinho não resolve, vamos todos lá e vamos resolver essa situação. Isso funcionou e nos trouxe até hoje. E isso tinha um preço também. E dentro desse preço, mexia com a nossa ansiedade, com o nosso nível de estresse. Nós vivíamos épocas muito conturbadas pela falta de conhecimento. A gente não sabia nem o que era o Sol, o que era o nosso planeta, o que são os outros animais, por que as pessoas morriam. E a gente veio aprendendo e se desenvolvendo nesses 200 mil anos, até que a gente conseguiu chegar num nível de conhecimento e, inclusive, num nível de performance como ser humano extremamente desafiadora, onde a gente consegue criar cada vez mais coisas. Esse conceito ele se traduziu depois, já em 2008, através de Daniel Kahneman. Quem é Daniel Kahneman? Ele foi prêmio Nobel da Economia, só que ele era um psicólogo. Um psicólogo ganhar o prêmio Nobel de Economia numa área específica, tomada de decisão. E ele provou que nós tomamos decisões emocionais. Nossas decisões se remetem ao passado. E ele provou ainda, por mais de 30 anos de experiência, que nós temos 2 formas de pensar. E o livro dele se chama Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. Nós temos o que chamamos de Self 1 e Self 2. O Self 2 é a nossa natureza, a forma como nós nascemos, as nossas virtudes e os nossos talentos. E o Self 2 é como a sociedade, a cultura moldam o nosso cérebro para que nós nos adaptemos a ele. Isso funciona de 2 maneiras. O Self 1, ele é dominador, ele quer estar sempre no controle, porque o objetivo do cérebro é sobreviver, ele está sempre cercado, ouvindo o que as outras pessoas estão falando, não nos deixando nos expor e cerceando um pouco o nosso modelo de vida. E ele funciona sempre vinculado a decisões que nos remetem ao passado, para que a gente analise as experiências que nós já tivemos e, dessa forma, tenhamos conclusões usando essas experiências. Mas, em determinado momento, ele percebe que coisas novas acontecem e ele permite que o nosso Self 2 aflore e que a gente seja mais intuitivo, esteja mais ligado ao presente, ao agora, e crie ideias inovadoras. E essa luta dessas 2 vozes
que ficam dentro da nossa cabeça é que nos remetem ao nosso destino. São essas escolhas que nos fazem trilhar o nosso caminho. E aí, continuando ainda uma resposta um pouco longa, né? Eu vou... existem dois neurotransmissores ou hormônios que eles ficam em constante combate. A serotonina e a ocitocina. Quando nós estamos extremamente animados, com a serotonina muito alta, o nosso sistema, a gente tem dois sistemas dentro da gente, o sistema simpático e o sistema parasimpático. O simpático é meio que fosse o acelerador do nosso corpo, aquilo que nos movimenta na direção do desafio. E o sistema parasimpático, eles são ligados ao coração, ele é o freio do nosso corpo. Ele quer nos colocar numa zona de conforto e ele quer nos fazer diminuir o ritmo. Essa disputa entre esses dois, que acontece pelo nervo vago, que vai até o cérebro, vem do coração e vai até o cérebro, ela busca pelo emocional. E a gente fica nessa constante. Ela, inclusive, está aqui. Ó. Aqui eu estou vendo o azul aqui é o sistema parasimpático e o vermelho, que está baixinho agora aqui no momento, é o sistema simpático. Mas eles ficam em constante movimento. Só de eu falar, eles já se mexeram ali. Só de eu olhar, eles já se mexeram. E esse ajuste é importantíssimo para que a gente faça boas escolhas. Então, a gente vive entre a serotonina alta ou baixa e a ocitocina alta ou baixa, que tem a ver com as nossas emoções. Então, as nossas emoções positivas, ocitocina alta. Nossas emoções negativas, ocitocina baixa. E a gente vive nesses 4 quadrantes, onde cada pessoa está na sua área de projeto, ou está acomodada, ou está na sua zona de conforto, ou está no momento onde ela ainda está indecisa ou insatisfeita. E a gente fica passando por esses ciclos, que eu chamo de ciclos da vida, onde a gente fica muitas vezes em vários desses quadrantes, algumas vezes muito tempo preso em um só, e isso vai dando o destino e o nosso caminho. Então, o cérebro ele funciona em relação a essas duas características: respostas emocionais, vivência do passado e a abertura para novos caminhos e novas situações. Claro que estamos a ver esse equipamento, esse é um dos 3 que o professor tem, que nós falámos aqui. Ou seja, aí o professor consegue ler rapidamente, numa leitura profunda, porque isso não é tão fácil assim como as pessoas possam imaginar, não tem a ver só com essa imagem, mas consegue ler exatamente qual é que é o estado. Exatamente. Ou seja, patologia, estado emocional, como é que as pessoas reagem. Falando aqui numa linguagem, eu vou falar numa linguagem mais simples, não simplista, para depois o professor utilizar um outro tipo de linguagem. Ou seja, qual é a forma de reagir, o tempo de reação, não é? E eu gostaria que explicasse um bocadinho isso. Agora dou-lhe novamente a palavra, porque sabe que já conversámos muito sobre isto e eu quero ouvi-lo, quero que as pessoas o escutem. Aqui está o nosso cérebro, né? Aqui eu tenho um controle da ansiedade. Nós temos 2 tipos de ansiedade. Nós temos a ansiedade negativa, ela tem um nome, chama distress, tem uma frequência elétrica mais alta, e temos uma ansiedade positiva. O nome dela é eustress, e ela é a ansiedade que nos motiva, nos empurra na direção dos nossos objetivos. Nos faz ficar focada, entrando num processo de flow, para que a gente atinja os nossos resultados. O cérebro ele já coloca todos os opcionais do distress, da ansiedade negativa, para a gente já estar preparado para qualquer desafio. Só que aqui eu treino o eustress. A gente tem como treinar a ansiedade positiva, para que a gente consiga diminuir a atividade elétrica. Às vezes, essas cores vermelhas que nós estamos vendo aqui no cérebro, elas não são tão boas. Mas por quê? Se a gente está com várias ligações ali ao mesmo tempo, isso deveria ser bom. Mas vamos imaginar, se eu tiver que sair numa estrada, eu estou aqui hoje em Boca Raton, eu vou ter que ir até Miami, são 40 milhas. Se a estrada estiver cheia de carros, o meu carro vai numa velocidade lenta, porque eu tenho muitos carros na frente. Mas se eu consigo limpar a estrada, o meu carro vai mais rápido. A gente consegue, através do neurofeedback, diminuir a intensidade
da elétrica do cérebro. E com isso fica mais fácil do cérebro criar novas conexões e com isso descobrir ou ter ideias inovadoras. Dessa forma, o objetivo do cérebro é limpar as áreas para que o cérebro funcione de uma maneira mais dinâmica. Quando a gente acontece isso gera um equilíbrio entre o sistema simpático e parasimpático, que estão se equilibrando também. Agora o simpático deu um pulo ali, o vermelho deu um pulo. Pois foi. Porque o observador, a física quântica diz, quando eu olho para a experiência, eu mudo a experiência. Exatamente. A teoria das fendas duplas, né? Onde os elétrons, quando são atirados contra uma placa de metal com 2 espaços, eles funcionam como se fosse você jogando uma pedra indo num lago, ela vai abrir em onda. E quando existe um observador vendo essa experiência, ela vai em vários pontos ao mesmo tempo. Então, desculpa, eu falei até invertido, né? Ela vai, primeiro ela vai com vários pontos, depois ela vai em onda. Ela muda. Então, quando eu olho para a minha experiência aqui, eu mudo a minha experiência. A minha experiência já não é a mesma porque eu estou interagindo com ela, tá? Isso é fantástico as pessoas estarem a assistir agora a isso para perceberem a importância de estarem a ver as emoções do outro, de ver uma fotografia, empatia, um vídeo, tudo, assim, por tudo. Aí, quando a pessoa consegue... O que é isso aqui? Isso aqui é o meu modelo de funcionamento. Eu funciono dessa maneira. Só que eu não sei que eu funciono dessa maneira, mas agora eu estou vendo. E como eu estou vendo, agora eu sei. E aí é lógico que quando a gente toca em certos temas, às vezes com a pessoa, todo esse quadro muda. E se mudou, existem perguntas para serem feitas. As perguntas podem trazer, mexer em coisas dolorosas, mexer em coisas boas, mas a pessoa vai percebendo como ela é atingida por aquilo, impactada, e como a mudança da forma de pensar, a mudança do sentimento pode mudar todo um caminho de um comportamento, criar um novo caminho sináptico no cérebro e fazer com que as pessoas tenham essa nova oportunidade. Consciência enraizada, não é? Não é só daqui, sente-se no corpo e é manifestada, não é, professor? Exatamente. A gente percebe e se autorregula. Eu tenho aqui também a resposta fisiológica. Eu consigo ver a temperatura da minha pele. E é muito engraçado, mas a temperatura da pele, o que a temperatura da pele tem a ver com o estresse? Quando a gente está muito estressado, o sangue flui dos braços para o coração, para o pulmão, para as pernas. A gente está preparado para fugir, para atacar, ou ele enche tanto que a gente paralisa, a gente reage dessa forma. Então, se a gente fizer um trabalho verbal com uma pessoa que está com a temperatura baixa na mão, e o sangue voltar a fluir para essa direção, a pessoa se acalma, porque o sangue foi para as extremidades e ao mesmo tempo, a pessoa vai relaxando. Então, são várias técnicas que a gente tem, entre elas técnicas de respiração. Eu sei que você trabalha com isso, e aqui eu trabalho com 5 ou 6 técnicas diferentes, com objetivos diferentes. Inclusive, eu tenho uma técnica que eu pego esse sensor aqui, que eu pego o batimento cardíaco, eu coloco uma máscara que vai ter um sensor dentro dessa máscara e eu vejo uma respiração específica para a pessoa respirar junto ao coração. A gente tem uma respiração, cada pessoa tem a sua. O software me diz essa respiração, o coração bate muito mais devagar. Então, a pessoa fica muito mais relaxada. E elas treinam essa respiração. Então, às vezes, as pessoas se sentem muito mais relaxadas, muito mais preparadas e muito mais focadas, às vezes, para que possam desempenhar o seu papel em alta performance. Né? Sim, às vezes é só uns segundos ou pequenos minutos para se preparar para isso. Eu já agora, antes de continuarmos, eu gostaria que, como já falámos algumas vezes, que também nos focasse, porque eu tenho esse aí, estão aqui pessoas que eu sei que têm esse interesse, nas patologias. Não vamos já individualizar as patologias, mas, por exemplo, dependências químicas. Porque, assim, hoje é maravilhoso porque estamos a ver o cérebro. Normalmente eu trago aqui pessoas que falam sobre isto, mas as pessoas não conseguem perceber a alteração. Perfeito. Agora temos aí um dos equipamentos
que nós conseguimos ler. Ou seja, quando nós temos uma dependência química, e seja ela qual for, não é? O professor consegue identificar, não só porque ele também é psicólogo, mas consegue identificar exatamente e rigorosamente essa patologia e como é que a pessoa reage, certo? Normalmente, aqui nós temos uma área aqui no cérebro límbico, que é o cérebro das emoções, que é a amígdala. E ela traz lembranças negativas. O cérebro quer sobreviver, ele precisa saber das coisas que colocaram ele em perigo. Ela também é um divisor que ela cria meio uma balança de respostas automáticas. Sempre que acontece algum pensamento dessa forma, eu reajo exatamente igual. O cérebro gosta disso porque ele padroniza esses comportamentos para que a gente tenha o mesmo gasto de energia. O cérebro sabe que ele é a área que mais... dentro dos órgãos do corpo, o cérebro ele é 25% do oxigênio e da glicose que entra vão para alimentar o cérebro. Aqui a gente tem uma outra área mais em cima, também no cérebro límbico, que é o núcleo accumbens. É uma área de recompensa. A gente faz alguma coisa e a gente se sente bem, o corpo enche a gente de ocitocina e aí a gente, de serotonina, e aí a gente quer fazer de novo. Às vezes, essa repetição exagerada gera uma compulsão. Então, a gente tem que bloquear e fazer com que a pessoa aprenda a se autogerir através de técnicas de respiração, controle da temperatura, controle da ansiedade, do batimento cardíaco, para que ela crie um processo de autocontrole para determinadas coisas. Em todas as áreas. Pode ser um alimento, pode ser compulsão por alimento, bebidas, drogas, sexo. Tudo. E aquilo que você falou, até algumas começam de uma forma positiva, mas depois a repetição e o excesso transformam ela em algo negativo. Exatamente, né? É o tal comportamento de conforto imediato, ou seja, não é bem, não me interessa o caminho lá à frente, o foco é a recompensa que tenho, e depois temos uma quebra, e por isso é que as pessoas depois entram em estados depressivos e outros. E agora uma coisa, professor, e para quem já não tem a amígdala? Porque houve aqui uma altura, estão aqui algumas pessoas dessa geração, que qualquer infecção retiravam as amígdalas. As amígdalas não são daqui não, tá? É isso que eu queria que explicasse, que é para as pessoas perceberem. As pessoas dizem assim, mas eu já não tenho, mas não são essas, eu só queria que deixasse claro. Elas têm o mesmo nome, amígdalas em latim quer dizer amêndoas. Nós temos duas pequenas amêndoas, uma em cada hemisfério dentro do cérebro, não são as da garganta, Exatamente. Não. Era só para ficar claro. Isso, depois há quem vá ver esta live e pensar que essas ninguém pode retirar, meus amigos. Eu inclusive não tenho. Eu tive problemas de garganta quando criança, eu não tenho as amígdalas aqui. Mas as amígdalas no cérebro, elas servem para nos colocar em alerta, porque elas acessam rapidamente o nosso banco de memória. Inclusive tem uma técnica chamada sequestro da amígdala. Quando a amígdala percebe que algo é ruim, nós já passamos por uma situação parecida, ela sequestra esse pensamento e já enche o corpo de cortisol, adrenalina, noradrenalina, já nos preparando para entrar naquele modelo de ataque e fuga, e não deixa nossa área mais racional, principalmente o córtex aqui, criar um planejamento estratégico e buscar uma solução mais racional para aquele problema, porque a reação dela é instintiva e muito mais rápida do que o nosso modelo racional. Então, dessa forma, ela assume todo o poder do cérebro, nos fazendo ter um comportamento mais emocional para algo que poderia nos estar colocando em um perigo. Hoje, por exemplo, os perigos são completamente diferentes. Imagina que no passado a gente vivia com uma natureza muito selvagem ao nosso lado, a gente não tinha como estocar alimentos, ou poucas formas de estocar alimento, a gente não tinha armas para matar à distância. Então, a gente vivia em constante alerta. Hoje não é o caso, mas o corpo reage igualmente, né? Eu tenho aqui uma área que chama reação neuroemocional e resposta neuroemocional. A reação neuroemocional
ela nos dá uma resposta de tudo que está acontecendo ao nosso redor, ou no nosso ambiente. Como o ambiente impacta a gente e como a gente reage, se de forma positiva ou negativa. E já a resposta neuroemocional, ela pega os nossos pensamentos e sentimentos, como esses pensamentos e sentimentos impactam a gente e como isso tem um resultado para a gente. Esse conceito chama quociente positivo. O quanto do tempo a gente pensa de forma positiva ou negativa. O ideal é que nós tenhamos 3 pensamentos positivos para cada um negativo. Ou seja, 75% do tempo a gente pense de uma maneira positiva e apenas 25% de uma maneira negativa. Isso foi feito um estudo com empresários, 250 mil pessoas, e as pessoas que têm esse quociente positivo acima de 75, eles têm muito mais chance de serem melhores vendedores, tomarem melhores decisões, ser pessoas que têm uma liderança positiva muito maior do que outras pessoas que, por mais tempo, têm pensamentos negativos. E uma capacidade de contornar. Estão aqui pessoas que já vieram às minhas consultas ou que acompanham e sempre que estão num discurso menos positivo, elas sabem que eu escuto, mas depois interrompo e digo, então porque é fundamental, não é? Portanto, elas pensam que nós não combinámos nada, mas isto é assim. Portanto, está aqui visível. E nós sabemos muito bem, professor, que nós absorvemos muito destas cargas e destas formas, da forma como a sinapse, ou seja, da forma como nós temos uma música interna, da forma como o nosso cérebro dança, ou seja, como nós reagimos às situações, vem desde o útero, porque a criança está ali, recebe tudo. E, portanto, muitas vezes, mesmo esse excesso de cortisol, que depois denota muita violência, como tivemos aqui a falar há bocadinho, casos pessoas que estão sempre nesse ciclo, que eu chamo ali o ratinho, naquele ciclo, sempre, portanto, nós podemos alterar. E como percebem, hoje em dia há fórmulas ainda mais visíveis e mais rápidas de nós podermos ter consciência daquilo que está a acontecer. Professor, eu gostaria muito, antes de começarmos a entrar em algumas patologias que já falámos, que nós outra vez falámos horas e eu adorei, podíamos mostrar aqui um bocadinho mais os equipamentos. Que equipamentos são estes de leitura? Já explicou aí várias. Agora está muito vermelho. Agora já mudou. Já sumiu. Agora mudou. Que equipamentos é que são esses? Nós falamos aqui de neurofeedback. Claro que há muitos equipamentos no mercado, vocês sabem que eu conheço muitos, que sou fascinada. Ou seja, esta é uma leitura muito profunda do que está a acontecer no nosso cérebro, como o professor já explicou aqui, das nossas formas de comportamento, das nossas formas de pensar, que nós podemos mudar agora, com exercícios e alterar completamente isto. Conte-me de sua justiça, professor. Bom, eu vou mostrar aqui. Aqui nós temos todas as ondas que estão passando dentro do meu cérebro. Elas estão todas espalhadas, tá? Se o cérebro fosse tomar conta de cada uma, isso ia colocá-lo em perigo. Ele ia se sentir em perigo. Por quê? Porque ia desprender uma energia muito grande. Então, o que o cérebro fez? Ele criou uma onda predominante. Nós temos uma onda que rege todas as outras. Então, ela cria todo um processo e é ela que controla todas as outras. Quando ela fez isso, ela abriu para o neurofeedback um espaço, porque a gente consegue mensurar essa frequência de onda. Normalmente, essa frequência de onda ela está numa frequência alta. Ela é medida em hertz, tá? E ela fica... hertz é ciclos por segundo, tá? Então, ela, em média, fica na faixa de 20 Hz, ou seja, 20 ciclos por segundo. Podemos até aqui falar, professor, vamos um bocadinho mais fundo, dessa medição hertziana, que eu já falei muitas vezes e as pessoas falam, exatamente que tem frequências conforme os nossos estados emocionais. Portanto, essa medição existe e nós devemos ter ali um nível, certo? Eu gostaria que falasse também nisso. Vou falar. Então, em média, as pessoas têm esse predomínio alto da frequência elétrica. Nós temos também outra coisa que nós temos que mensurar. Que tipo de onda? Se ela é rápida, que é uma onda sadia, é uma onda
que o nosso cérebro ele tem uma comunicação bem ativa, uma onda média, que é comum às pessoas que têm déficit de atenção, e ela pode ser momentânea, vamos dizer assim, por isso que eu acho que não se deve tomar remédio. O neurofeedback ele não tem nenhum tipo de contraindicação, então, como para adolescentes e crianças que têm déficit de atenção, isso pode ser que algumas estruturas no cérebro límbico delas ainda não estão totalmente desenvolvidas, que com o passar do tempo elas vão maturar e vão chegar num nível aceitável, muito bom, de ligação entre todas as áreas do cérebro, e a pessoa vai conseguir ter consciência sobre as suas emoções, tá? Mas voltando às frequências de onda aqui. A onda alfa é uma onda que vai de 8 a 12 Hz, tá? Qual a característica da onda alfa? A onda alfa é uma onda que ela é feita para ter criatividade e ela nos ajuda a relaxar. A onda beta baixo, ou SMR, ela vai de 12 a 16 Hz. Ela é uma onda extremamente que nos ajuda a focar e ter atenção. Ela é ótima para quando a gente quer absorver conhecimento, conteúdo. E a partir de 16 até 30 Hz, nós estamos na onda beta, mas acima de 20 Hz, o cérebro está muito ativo. Ele tem uma coisa chamada ruído surdo, porque a atividade dele está tão grande que fica tudo vermelho assim como a gente está. Porque aqui eu estou evocando várias ideias, a gente vê que o meu cérebro está totalmente linkado ali, né? Exatamente. Só que as primeiras emoções negativas funcionam a partir de 20 Hz. Culpa, insatisfação, remorso, elas começam nessa faixa. E elas vão subindo até emoções como o medo, que é o ódio, a raiva, né? E elas vão tendo uma frequência disso. Acima de 100 Hz, a gente começa a ter outros tipos de emoções já positivas, muito positivas. Até 500 Hz, que seria a consciência plena. São pessoas que têm que estar muito evoluídas para que possam ter esse conhecimento, essa capacidade, né? Mas a onda, para o nosso dia a dia, para o nosso funcionamento em alta performance, a melhor frequência é 12 Hz. Porque a gente está entre a onda alfa, que está criativo e relaxado, e na onda SMR, onde a gente está focado e atento. A gente está em foco relaxado. A gente está em flow. As coisas estão fluindo. A gente consegue tirar o holofote da gente e coloca naquilo que a gente está fazendo. E aí a gente consegue ter aquela performance por bastante tempo e em excelência. Então, para um atleta, para um estudante, para um palestrante, para uma pessoa que está fazendo um estudo científico, para um professor que está dando aula, quando a gente está em flow, a gente está conseguindo fazer com que o nosso cérebro ele esteja extremamente ativo, mas, ao mesmo tempo, numa baixa de energia elétrica, de consumo dessa energia, e criando, por analogia, novas ideias, novas soluções, sendo inovador, buscando resultados diferentes e fazendo com que a gente tenha uma performance acima da média, né? Então, hoje, o neurofeedback ele permite que a gente treine o cérebro para estar numa frequência específica, diminuindo onda alfa ou onda beta, colocando mais onda beta num lado ou no outro, e dessa forma melhorando a performance de cada pessoa. Lógico que a gente tem que ter sempre o cuidado, que cada pessoa é uma pessoa. Eu não considero assim, não, funciona para essa pessoa isso, ótimo. Para ela, aquilo está ótimo. Para outra pessoa, a gente vai ter que descobrir qual é o melhor modelo de funcionamento. Cada pessoa é uma pessoa e tem que ser tratada com toda a individualidade. Como sabe, acho isso maravilhoso, porque é esse processo de transformação que tento levar com várias ferramentas, e esse é um processo muito mais rápido. Inclusivamente, sim, muitas pessoas perguntaram como é que eu lidei agora com esta situação aqui na Islândia, porque em 2 semanas tivemos mais de 30 e tal mil abalos de tremores de terra, mas à séria, porque os tremores de terra com o grau 4 já caem as casas, e aqui tínhamos entre 5 e 6, tudo a abanar. E eu que sempre fui muito ansiosa,
E depois, como sempre, fui muito intuitiva, ou seja, muito sensitiva, consigo alcançar frequências de coisas lá mais à frente. Até isso, vim para aqui para me preparar. E foi maravilhoso, porque em 2011 o vulcão impediu toda a Europa de voar, as pessoas tiveram que ficar em casa, e agora foi assim uma coisinha pequenina. Portanto, nós não podemos controlar a natureza, não é? Podemos estar preparados, eu também não podia sair daqui. Portanto, e eu percebi que esse treino que eu tenho feito ao longo de décadas alterou completamente. As pessoas diziam, mas tu estás muito tranquila. Sim. Pois eu não posso, mas não é uma coisa que está só aqui, é uma coisa que desce, porque às vezes as pessoas sabem, numa primeira fase isto começa aqui, quase fisicamente, depois começa a descer um bocadinho mais e depois há uma coisa que já é um estado praticamente físico, em que a pessoa sente. Portanto, isto é só para explicar o quê? Que com esse treinamento e com essa análise do neurofeedback, que eu adoro as tecnologias, como toda a gente sabe, não propriamente estas tecnologias, mas estas que nos promovem esta alteração e este potenciamento, ou seja, para libertarmos a dor e para criarmos um outro estado, por isso é que eu quero trazer estes conhecimentos aqui, é maravilhoso. Porque é assim, professor, podemos falar agora em algumas situações, já falámos aqui de dependências químicas, déficit da atenção. Por exemplo, um outro caso, eu podia dizer, porque já falámos sobre isso, mas gostaria que enumerassem um caso ou outro, e como é que nós, com um conjunto de sequências, de sessões, que varia de pessoa para pessoa, varia do tempo e do espaço emocional, porque eu acredito que não há aqui ninguém, eu, por exemplo, quando falou em cortisol, eu muitas vezes quase que o sinto fisicamente. Portanto, as pessoas, uma coisa é a adrenalina, outra coisa é o cortisol, que nos deixa desgastados, esgotados, tudo. Portanto, eu isso tive que fazer à força e com a minha própria mão de obra. Ora, se tivesse outro tipo de equipamento seria diferente. Porque isto tudo nos leva a estados de não saúde, de patologia. Perfeito. Por exemplo, uma situação aí, professor, que possa falar para dar aqui esperança a quem nos está a ouvir ou quem nos vai ouvir depois. Não ouvi, desculpa, cortou. Uma situação, uma patologia, para não indicar que já falámos aqui de déficit de atenção, uma outra situação. O pânico são as pessoas que chegam aqui muito debilitadas emocionalmente, né? Muitas com um grau, às vezes, de instrução alto e se cobrando de ter um ataque de pânico, que eles sabem que é uma coisa irreal, mas que para eles é extremamente real, e o corpo está reagindo de uma maneira como se estivesse indo morrer, tanto que o primeiro nome dessa doença do pânico é justamente o síndrome da morte iminente, né? E aí depois se transformou em pânico. E aqui, com poucas sessões, normalmente na primeira sessão a pessoa ainda tem a sensação, mas já consegue controlar e não ter a crise. Na segunda sessão, ela já tem uma técnica de respiração que ela já consegue bloquear, ela tem a sensação, mas ela sabe que ela consegue 100% bloquear. E a partir da terceira sessão, em muitos casos, a gente praticamente não tem mais nada. Tá? Então, a pessoa realmente se cura muito rapidamente de uma coisa que incapacita ela para várias coisas. Eu vou pedir só que mostres como é que o equipamento funciona. Portanto, o professor colocou... tem uma ligação na sua cabeça, mas eu vou pedir que demonstre, que é para as pessoas não pensarem que está ligado a uma ficha ou que tem agulhas ou qualquer coisa. Não, e depois também tem nos seus dedos, não é? Eu pego o nível de ansiedade, aqui eu pego o batimento cardíaco, a resposta galvânica, e aqui eu pego as ondas do cérebro. Na verdade, só com sensores, certo? É para explicar às pessoas. Portanto, não há nenhum tipo, porque não há mais nenhum tipo de... Portanto, não há agulhas, não há coisa nenhuma, só sensores que leem. Não é indolor, certo? Não tem nenhum risco de choque, nem nada. Não emite nada, portanto, só capta... não tem nenhuma contraindicação, porque já falámos do equipamento de leitura, ou seja, a pessoa pode ter câncer, pode ter qualquer doença, algum desafio com a imunidade, pode ser criança, até grávida. A grávida, o sistema tem uma dificuldade porque são 2 cérebros, 2 corações, aí o sistema não fica sem saber o que vai medir, né? Mas não fica tem mais nenhum confuso. Risco, não tem nenhum risco para o feto ou para a criança, né? Mas o sistema é que não entende o que está acontecendo porque ele está vendo 2 batimentos diferentes, 2 respirações diferentes, 2 cérebros.
Aí ele não consegue mensurar aquilo e ele não responde perfeitamente, né? Professor, uma outra questão. Já falámos aqui noutras alturas da importância do coração, ou seja, do impulso, que o coração tem uma ampliação entre 5 a 6 mil, é mais potente do que o próprio cérebro. Por exemplo, pessoas com pacemaker. Pacemaker é o aparelhinho que se coloca marcador. aqui Não, mas como ele não emite nada, ele só vai receber o registro do batimento, né? Então, portanto, assim, não há uma interferência do pacemaker na leitura da por exemplo, informação. É aqui que eu pego o batimento cardíaco, né? Então, eu vou abrir aqui, ó, eu tenho um sensorzinho aqui, né? É uma bolinha. Então, na verdade, ele não emite nada, ele simplesmente capta a informação, né? Ele lê, ele faz uma leitura. E apesar de ser um equipamento que está dentro do nosso corpo, nos outros eles são de metal. É um metal. Deixa eu ver aqui onde que está a câmera. Está conseguindo ver aí? Sim. Aqui, né? Esse metalzinho ali a bolinha. É que ele pega especificamente uma leitura. Ele é feito para aquela leitura, então ele só pega aquela leitura, né? Então, assim, esse somatório de informações, depois eles vão para gráficos e eu faço a leitura desses gráficos, tá? Nessa leitura eu consigo identificar estados emocionais, alguns comportamentos. Então, e o primeiro teste que eu faço, eu boto a pessoa... É um exame onde a pessoa fica deitada por 3 minutos, e aí, com os olhos abertos, eu peço em determinado momento que ela levante e respire fundo e rápido. Então, eu gero 2 estresses no organismo dela. Ela estava em repouso e eu estressei ela, e depois ela tem mais 3 minutos para se recuperar. Então, eu vejo a resiliência do nível de ansiedade e do nível cardíaco dela para saber como é que ela reage em situações de alerta. Então, eu faço um mini laboratório que já me cria uma linha de base para saber como ela responde em momentos de estresse e se ela consegue se recuperar. A partir daí, eu faço um outro exame, que são ela também toda monitorada, e ela responde 18 perguntas, tá? Cada pergunta tem a ver com uma área específica no cérebro, e eu vou analisando uma a uma em relação à atenção à leitura, o foco na resposta e a emoção que aquela pergunta causou. São perguntas pessoais, e a partir daí eu identifico quais as áreas do cérebro ela precisa aumentar o conhecimento, porque cada área do cérebro, por exemplo, nosso frontal central, planejamento estratégico, tomada de decisão, frontal direito, visão de futuro, então eu me imaginando que eu estou lá na frente, frontal esquerdo, infelicidade, angústia. Cada uma dessas áreas tem essas características. Quando a gente se conhece pouco nela, a gente está utilizando pouco todos os recursos que a gente tem. Então, a gente tem, às vezes, que criar um processo de expansão do conhecimento para que a pessoa se entenda e, a partir daí, ela consiga se autogerir, né? Então, a gente vai ensinar o cérebro dela a funcionar melhor em determinadas áreas. É isso, ensinar o cérebro a funcionar, ou seja, equilibrar para mudar completamente os comportamentos. Perfeito. Isso é maravilhoso. Por isso é que eu estou muito contente que esteja aqui, já esteve comigo, mas esteja aqui hoje também, para passarmos esta mensagem, não é de esperança, é de efetiva, que acontece. Não, com certeza, eu tenho resultados maravilhosos aqui, assim, por exemplo, um amigo, que na verdade era um cliente, acabou se tornando um amigo, claro. Ele tinha Parkinson, ele tinha um DBO, que é um eletrodo que se coloca aqui, o Parkinson dele não era o de tremer, é o de enrijecimento muscular, então imagina você ficar com os músculos duros, né, perder o controle dele, e ele perdeu o movimento do braço direito, ele só ia até a altura do ombro. E ele tinha que olhar para o braço se mexer. Então, ele olhava para o braço e dava um comando mental para o braço segurar um volante, por exemplo, de um carro, né? E aí ele conseguia vivendo mais incomodado com aquela sensação, né? E o que aconteceu? A gente foi fazendo uma técnica que chama relaxamento muscular. A gente tem um pontinho, 2 dedos abaixo aqui do antebraço, que se comunica com o cérebro. E aí a gente foi estimulando esse pontinho para ele aprender a relaxar e a estar num estado de contração. E em um determinado momento ele foi pegar um açucareiro em casa, estava num armário alto, ele foi sozinho, o braço foi lá e pegou. Então nós recuperamos o movimento do braço dele
através de um processo de repetição, e isso melhorou e muito a qualidade de vida dele, né? Mexe com a autoestima, trabalha uma série de outros fatores. Claro, Né? isto é tudo, não é? Isto é tudo. E sem dúvida. Até para quem trabalha com a mediunidade, isto é tudo. Eu queria lhe agora aqui perguntar, por exemplo, também já lhe coloquei estas questões num outro momento, mas só para quem está aqui, por exemplo, quem tem muitos diagnósticos de dislexia, de gaguez, já falámos aqui do déficit da atenção, ou seja, normalmente hoje em dia são logo esses diagnósticos. Ainda há bocadinho, quando estava com o Dr. Galeno, que eu fiquei fascinada quando vos coloquei os dois, porque há pessoas que não saltam quando veem um filme de terror, e há outras que têm uma sensibilidade que não conseguem. Portanto, como disse, cada pessoa tem uma característica e nós temos que trabalhar para um equilíbrio. Mas há coisas que não fazem bem a ninguém, não é? Então, por exemplo, quem tem um diagnóstico de dislexia, gaguez, ou outro... A gagueira eu nunca tive nenhum cliente, então não tenho experiência para falar. Dislexia eu já tive vários, às vezes a própria pessoa tem déficit de atenção e dislexia, aqui na lateral, no frontal, no temporal esquerdo aqui, é onde se juntam números, sílabas, né? E a gente vai estimulando essa área, vai fazendo a pessoa, às vezes é um processo de ansiedade também. A ansiedade está sempre por ali. Está sempre criando um pano de fundo ali, gerando um estresse, colocando a pessoa em alfa quando ela tem que estar em beta. E aí a gente vai ensinando o cérebro dela a se controlar, ela a se controlar, usando várias técnicas, e ela vai superando esses desafios e quando percebe, acabou. Exatamente. Agora eu só queria chamar aqui mais um tema, porque antigamente eu cheguei a fazer isso quando era miúda, um teste nós fazíamos até, os exames eram feitos quando nós estávamos mais sonolentos, até para perceber o QI, o grau de inteligência, isso tudo. Eu cheguei a fazer isso quando era miúda. Por exemplo, pessoas que têm desafios com o sono, já explicou aqui um bocadinho, mas imagino que eu chego ao pé de si, que já me aconteceu, agora já consigo controlar por várias técnicas, mas... Ou seja, eu não tenho o ritmo do sono, portanto, ainda acordo muito mais cansada, não consigo, tenho o efeito de dissociação, ou seja, eu não sei se estou a sonhar, se estou acordada, trago o pesadelo, já acordei, mas continuo meio com aquele pesadelo, de volta a dormir, tenho a repetição sempre, que nós já percebemos, temos de dar ali atenção àquilo, mas se alguém chega ao pé de si e diz, eu não consigo dormir, eu durmo muito mal, como é que o professor faz? Na verdade, o neurofeedback ele é extremamente indicado para insônia, tá? O treinamento, a gente vai sempre no fundo da ansiedade, a gente começa a controlar a ansiedade em onda alfa, porque provavelmente a gente vai estar perto da onda alfa quando a gente estiver dormindo. A gente vai ensinar a pessoa a passar pelas 4 fases do sono e principalmente reter essa pessoa no sono REM. Uma das coisas que acontece com a pessoa que passa pelo treinamento de neurofeedback é que ela passa a ter sonhos vívidos, muito vívidos e extremamente positivos. Ela começa a controlar os sonhos. Eu, por exemplo, sonho a noite toda. Eu saio, acordo, vou ao banheiro e volto e continuo sonhando daquela parte como se eu estivesse assistindo um filme. Exatamente. E se eu não estiver gostando da onde a direção que está indo o sonho, eu mudo o sonho. Não, esse sonho não está legal, vou para cá. Vou pensar em outras coisas. E assim... em vez de estar naquele drama e no desgaste. E quando falou em estado alfa, perto do estado alfa, que é para as pessoas que estão aqui, algumas já sabem, até quem pratica meditação, é aquele estado em que a pessoa até está acordada, mas está quase a adormecer. É estado focado, quando estamos a ver um filme. É quase um nível alterado de consciência, né? A gente está ali entre o sonhando e o acordado, entre o sonhando e o acordado, dormindo e o acordado, né? E nesse estado, ele libera toxinas do nosso cérebro, ele faz podas sinápticas. O que são podas sinápticas? Áreas do cérebro que a gente não está usando, o cérebro desliga e fica aberto para novos conhecimentos, novas funções, e a gente vai aprimorando melhor a qualidade da vida, porque a gente dorme, vamos dizer, quem tem a possibilidade de dormir 8 horas por dia, isso é 1/3 do nosso dia. Então, com isso, a gente se recupera mais. Eu tenho um sono extremamente revitalizador e é muito comum as pessoas aqui relatarem os sonhos, a qualidade do sono, a recuperação de energia. Então, assim, o neurofeedback ele é muito indicado para
prognóstico de pessoas que têm... É muito claro. Neurofeedback, o retorno neural. Ou exatamente. seja, e nós, que estava aqui a Teresa a perguntar, que é da Suíça. Depois até já vamos falar de formação e de acesso, porque o professor neste momento está nos Estados Unidos. Claro que quando as coisas estão mais facilitadas, ele já deu formação em Portugal, até já deu no Brasil, agora as coisas não estão por aí. Mas pode ser que a coisa aconteça, não é, professor? Sim, com certeza. Nós podemos construir, tudo isto que tem estado a dizer, são alterações, ou seja, vamos ter novas autoestradas. Eu digo autoestradas que é para ser mais rápido, podemos ter estradas nacionais. Ao princípio, são caminhos, mas depois com o reforço da respiração e com os exercícios que nós fazemos, daí ser fundamental, meus senhores. Olhem eu que parti o nariz, tenho desvio de cérebro, sempre especializei na respiração, porque nós em segundos podemos mudar o nosso estado neural. Verdade. Ou seja, nós vamos criando esses caminhos que vão sendo reforçado, até depois já ter assim, isto é de uma forma muito simples, simplista, até já ser um caminho onde temos um novo, inclusivamente, comportamento, onde nos comportamos perante essas situações de escassez, de sobrevivência, deste confinamento, de drama. Por isso é que as pessoas dizem que o criem, mas quando as pessoas têm lá tanto, às vezes têm desafios maiores. Sim. Portanto, como é que isto acontece? Já sabemos que para cada pessoa tem um tempo, não é, professor? Mas como é que isto acontece? Na verdade, assim, acontece quando a pessoa acredita. Eu agora acredito. Eu vejo a mudança em mim e eu vejo que a minha mudança muda o meu entorno. Quando a pessoa acredita no processo, e normalmente assim, algumas pessoas no neurofeedback são muito suscetíveis. Com 1, 2, 3 sessões, ela já tipo, você olha só, já entendi o meu problema, já entendi o que era. Porque vem, não é? É um bocadinho como São Tomé, precisam de ver para crer. Exatamente. Enquanto outros compreendem, mas por isso é que eu gostei muito que trouxesse e pedi que trouxesse o equipamento, que é para as pessoas verem. E assim, o legal é que são 2 extremos. É aquela pessoa que fala assim, já tentei tudo e estou vindo aqui, mas eu tenho certeza que não vai dar certo. Ótimo, essa pessoa é ótima para funcionar. É ótima, claro. Ou aquela que diz assim, eu vim ver porque todo mundo está falando e eu acho que comigo não vai funcionar. Essa é um problema, né? Claro. Então, que eu vou ter que fazer ela acreditar que vai funcionar, né? Que vai acontecer. E quando ela percebe que acontece, no começo é uma coisa meio mágica, porque essa coisa é interna, né? Não teve um nada. Ela passou a acreditar e aquilo tem um reforço positivo e, de repente, esse reforço positivo ele é reforçado pelo ambiente. O ambiente fala, nossa, você mudou, né? E a pessoa começa, não, eu mudei. Se eu mudei, eu posso mudar mais. E agora não tem mais limite. Porque depois há umas ondas, não Exatamente. é? As ondas que são emitidas, aquelas ondas que estão a ser lidas neste momento. Portanto, Sem para as dúvida. pessoas perceberem que o nosso impacto interno, podemos estar no silêncio, tem um impacto externo. E agora aquela pergunta de 1 milhão. Então, e quem trabalha com a espiritualidade, quem tem mais fé ou menos fé, ou seja, quem tem crenças mais resistentes ou crenças mais limitadoras. Como é que funciona, professor? Assim, quando a gente fala em fé, eu uso tudo que o meu cliente me traz. Se tem muita fé, eu uso muita fé. Então, seja qual for. Seja qual for. Se tem pouca fé, eu vou usar aquilo também e vou tentar utilizar aquilo em benefício da pessoa, né? Mostrando que ela pode muito mais, né? Se você não tem essas barreiras, o limite é o maior possível. Aí, quando a pessoa é muito tem um lado espiritual muito desenvolvido, é muito mais fácil de trabalhar, porque provavelmente ela já começou a trabalhar respiração, já trabalhou algumas outras técnicas, já trabalha o autoconhecimento, lê muito sobre isso, e isso vai aprofundando cada vez mais a forma de ver o mundo, né? E as respostas vão surgindo em relação a isso. É lógico, nunca cai do céu. A gente vai ter que fazer acontecer para que dê resultado, né? Para que o mundo mude, né? Eu vou indo desligando esse aparelho e já ligando o outro aparelho aqui agora. Claro, por favor. Tá? Claro, inclusivamente, por exemplo, imagine, mesmo seja um atleta de alta competição, seja um terapeuta ou uma pessoa mais mediúnica, pode acontecer que às vezes necessite de equilibrar, porque estamos sujeitos a um conjunto de situações. E também aí
também ajuda, porque às vezes, em vez da pessoa fazer o processo sozinha, tem um apoio. Por exemplo, eu já tive atletas de UFC, atletas de futebol, de tênis, de outros de vários esportes, né? E o que acontece ali? Às vezes o atleta mexe emocionalmente com ele, uma derrota, uma perda familiar, por exemplo. Uma perda familiar, uma troca de técnico, né? Aquilo mexe emocionalmente com aquela... de clube. Exatamente, uma mudança de clube, né? E aí a gente faz a pessoa, às vezes, reviver uma situação onde ela teve êxito. E a gente reforça aquilo. Por exemplo, às vezes a gente precisa... O atleta tem uma luta dali a um mês. Às vezes eu trago o técnico dele, a gente prepara ele já entra com a linguagem hipnótica para ele ir idealizando, estando naquele lugar dali a um mês, faz o aquecimento, explica todo ele revive aquela cena como se estivesse acontecendo em tempo real, naquele momento, o cérebro dele está vivendo aquilo intensamente. A gente coloca ele dentro de um octágono, ele ganha a luta, ele vê o juiz levantando a mão dele como se ele fosse um campeão, e na mente dele aquilo aconteceu, e é verdade. E muitos, às vezes, estão com os olhos cheios de lágrimas, de tão intensamente que viveram. Então, a gente quebra aquele estado emocional anterior e introduz um novo estado emocional de superação, né? Claro. E aí isto que nós tudo devemos fazer todos os dias, com tudo na vida, não é? Inclusivamente, porque ao professor, vamos aqui contar uma coisa que já falámos aqui várias vezes nos programas, o cérebro não consegue distinguir a verdade da mentira, porque exatamente como disse, nesse estado hipnótico, se nós formos sentir, pedir às pessoas para saborear o limão, para visualizar isso, nós acompanharmos o que fazemos em terapia, o cérebro não sabe, é aquilo que acabou de dizer. Perfeito, exatamente isso aí. Para o cérebro é atemporal. Se a gente leva ele para o passado, para uma situação boa ou ruim, ele vai viver aquilo intensamente e o nosso corpo vai viver aquilo junto. Se a gente leva ele para o futuro, para uma situação que ainda não aconteceu, o cérebro vai viver aquilo como se estivesse acontecendo nesse momento. Ou se você leva ele para o presente e vai saber da relação dele com dinheiro, com família, com amigos, com amor, e ele vai se demonstrar ali como se tivesse tendo aquele relacionamento, aquele fato acontecendo naquele momento. E aí a gente pode ajudar a ajustar determinados comportamentos para que ele seja o mais assertivo na hora de tomada de decisão, de mudanças, né? Que era aquilo que falou há bocadinho do hertziano, ou seja, nós depois estamos num outro plano e atraímos outro tipo de coisas porque a nossa frequência hertziana é completamente diferente. Perfeito. O que é que nos vai mostrar agora, professor? Eu vou mostrar um biofeedback que funciona com a respiração e trabalha a coerência cardíaca, tá? Maravilhoso. Então, para que é que serve? Vamos lá explicar para que é que serve. A coerência cardíaca ela gera uma homeostase, um equilíbrio entre o corpo e a mente. E ela passa a ser um estado onde você consegue replicar ele depois e buscar sempre esse equilíbrio, esse estado de tranquilidade, de paz que acontece quando a gente evoca essas emoções e esse treinamento. Por exemplo, quem tem aqui formação em hipnose, que estão aqui algumas pessoas que têm formação em hipnose, nós às vezes temos gatilhos, não é? A pessoa pode ancorar aquela emoção no cérebro, ou para quem não tem hipnose, é terapeuta, há várias ferramentas para recolocarmos aquela emoção, aquela memória e irmos lá buscar. É como se fosse um depósito, não é? Isso. A gente pode... Aí, mais fácil ressignificar uma memória, mudar esse conteúdo, né? Para que não esteja tanto um conteúdo emocional. O professor, como é que é o nome do escritor que veio antes da gente? Eu esqueci o nome dele. O Galeno. O Galeno. O professor Galeno. Ele falou lá que ele tem um trabalho com escrita. Eu também tenho um trabalho com escrita, onde você relata tudo de ruim que aconteceu, quem são as pessoas, o que você gostaria de ter dito para ela e não foi dito. E depois você inverte tudo aquilo e mostra todo o seu potencial em você mesmo ali, que eu chamo de escrita mágica.
E isso mexe com o emocional das pessoas. A pessoa vivencia aquilo tudo em fração de segundos, uma série de emoções, trocando as emoções negativas por positivo. E eu brinco do virar a página, né? Ela escreveu negativo aqui, agora vamos virar a página. Então agora só tem o positivo. E aí a pessoa... Isso muda completamente a forma da pessoa ver. A escrita é uma ferramenta poderosíssima. Daí algumas pessoas têm alguns desafios para até escrever, de tão doloroso que tem lá aquela memória. Perfeito. Ou seja, este é um equipamento maravilhoso, porque imaginem, em vez de fazermos anos e anos de exercícios, como eu faria, encurtamos aqui de uma forma, para mim, chamada de quântica. Daí esta, quando eu digo quântica... Cria uma ponte entre um lado e o outro ali, né? Cria uma ponte entre um lado e o outro. Em vez de a gente fazer toda essa distância, a gente pulou e já chegou direto numa solução. E se tem hipnólogos, pessoas que têm formação em programação neurolinguística, que têm constelação familiar, eu uso todas essas técnicas junto com o neurofeedback. O neurofeedback ele é completamente aberto a qualquer técnica. Você pode introduzir tudo. Eu levei 1 ano para mexer naquele outro aparelho lá, aprendendo a mexer nele, né? E levei outro ano para saber assim, agora como é que eu coloco a minha técnica dentro dele. E aí eu pude criar, além do neurofeedback, eu tenho todo um trabalho terapêutico meu que eu introduzo junto ao neurofeedback, que acelera ainda mais o tempo de performance, né? É isso que eu estou aqui a dizer às pessoas. Se já são profissionais terapêuticos como eu, que sou fascinada por isto, imaginem depois quando recriar os vossos protocolos de todas as ferramentas que têm com este potencial acelerador, não é? Mas isto requer. Então... Eu vou colocar aqui o jogo só para vocês verem. Ele é um jogo, ele é um game, né? Eu só vou ter que... Eu vou sair 1 segundo só para fazer uma coisa aqui e já volto. Claro que sim. Eu tenho que mexer aqui no aparelho atrás. Com certeza, com certeza. Eu já agora quero agradecer a todos que estão aqui. Se tiverem algumas questões, eu sei que não estão a colocar, mas se tiverem algumas questões, podem colocar. Eu quis exatamente trazer estes assuntos para vocês perceberem, para verem o lado mais visível da coisa, da importância. Para quem me conhece já sabe que este é um foco meu. E, portanto, os contactos do professor estão aqui, ele neste momento está na Flórida, mas fiquem à espera porque vão acontecer formações e outros, mas já ficam com esta informação de como é que nós podemos mudar a nossa realidade. Bem-vindo de novo, professor. Desculpa, bom, vamos lá. Esse equipamento aqui, ele trabalha a respiração. Então, vocês estão vendo uma bolinha aqui subindo e descendo. Eu vou seguindo a respiração. Quando a bolinha sobe, eu inspiro. Quando a bolinha desce, eu expiro, né? Então, eu vou soltando o ar. Quando o tubinho fica verde, é sinal que eu estou em coerência. Quando ele está azul, como está agora, é sinal que eu estou quase em coerência. E quando ele está vermelho, é dizendo que eu estou fazendo errado. Porque eu estou falando, então está saindo errado. Eu vou dar uma corrigida agora. Eu só botei 1 minutinho para a gente ver ali. Eu acabei não conseguindo entrar em coerência. Ele me dá aqui o estado que eu entrei, né? Eu estava desatento, na verdade, e não estava conseguindo realizar. Mas é maravilhoso porque é assim, ou seja, o comando é dado pelo game, pelo jogo. Portanto, eu estava a seguir e comecei automaticamente a sentir, porque nós, a própria, ou seja, a manipulação positiva é pelo game. Nós vamos... Sim, em vez de ser o terapeuta ou uma dinâmica respiratória, é o próprio game que faz. Exatamente. A gente vai seguindo esse ritmo do equipamento, e esse ritmo ele cria uma homeostase, ou seja, um equilíbrio dentro do nosso corpo, e esse equilíbrio ele nos ajuda a ter controle sobre as nossas emoções, a ter controle sobre o nosso estado emocional.
e aos pouquinhos a gente vai criando um novo estado. Posso mostrar um outro equipamento aqui? Pode. Inclusivamente, à vontade, professor. Inclusivamente isso é maravilhoso, porque é aquele tempo de segurança e que muitas vezes a pessoa diz respira. Só que isso não funciona para toda a gente assim, porque lá está o registro que lá está, não é esse, que é o tempo que nós temos de não nos envolver em determinado tipo de coisas ou criar um espaço de segurança para agir. O próximo equipamento cá está. Esse equipamento também é um equipamento de neurofeedback, tá? Ele funciona também com a respiração, mas eu não sei se está pegando todo o equipamento, eu vou ter que subir ele um pouquinho. Sim, assim está perfeito, exatamente. Assim já se vê. Então eu tenho aqui um helmet, né, um capacete com 3 sensores. Na verdade, ele só tem um sensor, porque ele tem 2 sensores aqui atrás da orelha, que na verdade a orelha não tem uma frequência. Mas é porque ele vai pegar com esse sensor da frente aqui, tá? Eu liguei o aparelho. Está vermelho, está encarnado, né? Ele tem ele é meio Jedi, né? Ele chama gamificação. A gente usa um jogo para que as pessoas se animem a fazer. E eu me concentro na bola e na minha respiração e faço a bola subir. Exatamente. Eu sei que está a falar, mas vai fazendo subindo. Aí ele pede que eu leve no andar de cima. Exatamente. Ainda não está contente, ele quer que vá mais acima. Não, eu vou passar por várias áreas. Tentado aqui em vários níveis. Vai voltar a pedir. Então, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou em 16 Hz, aqui eu estou em 14 Hz e aqui eu estou em 12 Hz. Eu estou me focando falando com você, tá? Então, essas 3 frequências são frequências de alto desempenho. Eu estou aqui focado e relaxado, e aqui focado e criativo. Então, eu treino a pessoa para que ela aprenda a entrar e sair desses estados emocionais. E dessa forma ele vai me recompensando pela pontuação ali, fazendo a bolinha flutuar, né? Exatamente. Maravilhoso. Quem está aqui e me conhece sabe que eu sou fascinada, porque eu acho maravilhoso, porque são equipamentos que nos mostram imediaticamente, de forma quântica, aquilo que está a acontecer. Porque, como dizemos, quem tem esta dinâmica, muitas vezes as pessoas não estão tão treinadas para percepcionar isto dentro delas, é maravilhoso. Joia. Professor, fica desde já prometido, online, em Portugal, na Islândia, no Brasil, pelo mundo, temos que fazer aqui uma formação para que as pessoas cheguem mais perto. O professor, neste momento, tem aqui os contactos. Ele está nos Estados Unidos, claro que neste momento está mais confinado. Sim. Irá ao Brasil brevemente, não sabemos ainda quando. Já foi a Portugal, mas havemos aqui de combinar. E é importante que vocês saibam que existe. É importante que percebam que há estas soluções, estas medições e estes treinamentos que são feitos, claro que com este protocolo, para além deste equipamento, o protocolo com o professor Maurício Braz tem esta dinâmica, porque lá está, ele é apaixonado como eu e, portanto, ele tem hipnose, ele tem constelações, portanto, ele tem todas estas ferramentas que nós sabemos que são maravilhosas e que podem ser impulsionadas. Para além da respiração, como deve imaginar, eu fiquei encantada quando nos conectámos, porque é maravilhoso. Eu estava aqui a noite toda consigo, está tudo aqui muito caladinho, está tudo aqui muito atento. Normalmente eles têm muitas perguntas, quando estão caladinhos é porque estão a gostar muito. Eu gostaria muito que olha, está aqui uma senhora a dizer, a Karina a dizer que está a adorar.
Muitos beijinhos de Leiria, de Portugal. Eu sei que estão todos aqui, são tudo pessoas muito generosas. Portanto, nós aqui tentámos trazer o máximo de informação. Eu fui colocando questões muito simples. Eu sei que alguns de vocês já sabiam, mas é para perceber que ferramenta é esta. E como veem, há possibilidade. Inclusivamente o professor falou comigo logo desde o início a dizer, não, no confinamento foi quando eu tive mais pessoas, porque realmente as pessoas, muitas não estão a conseguir lidar com esta ausência de estrutura, o excesso de informação, abre, fecha, se tem vacina, se não tem, depois com a vacina afinal continua na mesma, muita coisa, não é? Sim. Mas também, professor, cá entre nós chamamos pipocar, quando as pessoas estão mais nessa pressão, também os resultados às vezes acabam por ser... me fez crer numa mudança, porque tantas pessoas pedindo ajuda é sinal, e saindo recuperadas, é sinal que a gente está contaminando outras pessoas também de forma positiva, né? Exatamente, e esta contaminação positiva que nós queremos, portanto, para partilharem esta live, mesmo que não vejam toda, perceber, olha, fica aqui este vídeo para tu saberes que há esta ferramenta para poder mudar. Professor, não sei se tem mais alguma mensagem por hoje, seguramente que vamos voltar, sabe que eu sou apaixonada e temos aqui uma dinâmica maravilhosa. Quero lhe agradecer a sua disponibilidade, também da sua família. Eu estou para adquirir 2 novos equipamentos, tá? São americanos, são muito bons. Eu já conhecia um, e um é novo, eu vou conhecê-lo ainda, mas eu acho que tem excelentes prognósticos, são tão bons quanto esses aqui também. Mas assim, a gente descobre que vira uma paixão e essa paixão vai tendo que ser desenvolvida. Então, como a gente tem a cultura do livro, de ler, o neurofeedback ele abre uma série de oportunidades de conhecimento. A neurociência é maravilhosa. E depois essa é outra coisa que nós falámos sobre isso, que é quais são os equipamentos que eu escolho. E há muitas vezes, eu própria disse ao professor que eu comecei a conhecer os primeiros equipamentos aprofundadamente há 20 anos atrás e eram muito diferentes. Hoje em dia todos eles têm upgrade e têm... mas isto é apaixonante. Está tudo certo na altura em que for. Não é, professor? Está tudo certo. Verdade. Mas já sabem, neurofeedback, claro que há outros. Quando tiver esses novos e experimentar, se quiser voltar, estas jornadas depois vão terminar, mas nós vamos continuar sempre com este conhecimento. Eu fico-lhe muito grata, muito obrigada pela sua disponibilidade. Volto a referir à sua família, porque nos Estados Unidos é um bocadinho mais cedo, ainda era tarde. E quero-lhe agradecer a sua dedicação e o facto de transformar vidas e de estar ao serviço nesta partilha, porque realmente é a minha ressonância. Eu só encontro gente generosa, portanto quer dizer que é bem maravilhoso. Muito obrigada, porque eu sei que este conhecimento vai salvar vidas. Eu não tenho a menor dúvida. E esta é a minha missão maior, de poder resgatar, e estão aqui as pessoas a agradecer, a dizer que é apaixonante, a agradecer ao professor, muito grata a cada um de vocês, porque vocês são sementes maravilhosas. Eles, inclusivamente, estão aqui, são telespectadores, são internautas constantes, sabem que se eu trago alguém, é porque é alguém muito especial. Lembra, professor Maurício Braz. Gratidão, professor, um beijinho muito obrigado grande. a todos, um beijo a todos. E vamos passar por esse momento aí, e daqui a pouco com a vacina, com cura, e aí a gente vai poder interagir melhor, e quem sabe a gente fazer um curso em Portugal, na Islândia. Está combinado, é meu convidado, está combinado. Está bom? Estas jornadas um dia vão passar para fisicamente, mas vamos dar tempo ao tempo. Gratidão e cura para todos. Gratidão, professor, gratidão a todos, muito obrigada mais uma vez por estarem aqui connosco e bem-ajam. E já sabem, pelo menos cuidem-se e percebam o impacto que o nosso cérebro tem. É maravilhoso, não é? É maravilhoso podermos mudar a nossa história agora. Um beijinho muito grande e até sempre. Gratidão. Bye, bye. Que maravilha, professor. Bye, bye. Não falámos inglês, é verdade.